Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Impacto Científico, e esse é especial. Nós estamos encerrando a temporada Ciência e Filantropia que estamos fazendo junto ao pessoal da Wilinca, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que aprendemos sobre esses, vamos dizer, 8 episódios, 7 episódios com convidados, né? E a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre essas conversas, aprendizados, provocações, enfim, tudo que nos fez refletir. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar o papo, quero trazer aqui para o palco Ana e Paulo, meus co-hosts. Como vocês estão hoje? Se apresentem de novo para o público, por favor. Oi, Isa. Oi, Paulo. Tudo bem? É bom demais estar aqui hoje. Um gostinho de dever cumprido, mas ao mesmo tempo uma vontade de continuar o papo, né? E então, para quem não acredito que vai ter, mas para quem não ouviu nenhum episódio, eu sou a Ana Calçado, sou diretora da Wilinca, que é uma organização que tem como missão transformar ciência em impacto na vida das pessoas. E bora para esse papo para a gente resumir tudo de bom que a gente viu nesses episódios. Bora. Maravilha, Isa, Ana, muito bom estar aqui de novo, feliz de estar encerrando essa temporada, ansioso para o que está por vir. E para quem está chegando agora, parabéns, você está chegando no último episódio dessa temporada, então é aquele momento que você tem a trajetória toda do zero para começar a assistir, então aproveite. E para quem não me conhece, eu sou Paulo Mendonça, sou gerente de relacionamentos e parcerias aqui na Wilinca, muito feliz de estar fazendo esse encerramento aqui desse primeiro ciclo de podcast. Maravilha, e olha só, a gente já está tão juntos, né, acostumados, que eu esqueci de me apresentar, né, então também para quem está chegando agora, eu sou a Isadora Matiello, também sou pesquisadora na Wilinca, idealizadora aqui do Impacto Científico. O Impacto Científico já tem aí 1 ano e meio, né, sempre trazendo essa pauta de quem trabalha na interseção entre ciência e impacto social. E para mim, como também empreendedora social que trabalhou nesse setor de filantropia, foi um prazer gigante, né, dividir essas conversas com vocês da Wilinca, para trazer mais esse lado da ciência, da filantropia na ciência, fazer essa junção mesmo. Então, para mim, foi super interessante fazer essa união de visões mesmo, e o mais interessante é fazer a divisão de palco, né? Que eu acho que, já que a gente vai falar de aprendizados, acho que um dos aprendizados foi como que é fazer um podcast com mais hosts, né? E a gente aqui foi quebrando a cabeça, né? De, que horas que você fala, quem que fala. Então, assim, eu fui vendo que a gente foi melhorando muito. Então, contando aqui um pouco os bastidores para o pessoal, a gente foi se soltando, foi azeitando, e agora que a gente está super, né, junto, já estamos no último, mas acho que vem coisa nova, né? É isso aí, temos que fazer mais. Boa, boa. Bom, então vamos lá, gente. Acho que a ideia hoje é trazer um pouquinho a nossa visão de como que foi essa trajetória, né, dessas conversas. Eu quero ouvir muito de vocês, eu também quero falar também o que me surpreendeu, o que eu achava que ainda não estava muito evoluído e já está, e vice-versa, enfim, mas vamos retomar um pouco aqui. A ideia a gente conversou sobre tanto o papel da filantropia na ciência, a importância dos fundos patrimoniais, de diversidade, de capital paciente, enfim, a gente vai trazer um pouco sobre
todos os episódios aqui, e aí eu vou chamando cada um que participou, mas eu queria primeiro começar com a Ana sobre o porquê que a gente fez essa junção, né? Do porquê falar de filantropia para a ciência, você como fundadora de uma organização que é sem fins lucrativos, está nesse ecossistema de impacto, mas que sempre estava mais olhando assim para investidores, né? Para o setor privado, investir. Então, o que te fez olhar para esse setor da filantropia? Na verdade, eu sempre olhei para impacto, mas eu acho que eu sempre falei e sempre estive num ambiente que fala muito mais de ciência, tecnologia, inovação, e que parece que não está falando de impacto, né? Mas no final das contas é sempre sobre impacto. A ciência só faz sentido se no final ela vai gerar diferença, né, na vida das pessoas, vai dar acesso a um valor novo, a um produto novo, a um processo novo, enfim. Então, só que essa conversa é muito desconectada, né? E aí acho que com o tempo isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Lá na WeLink a gente tem, né, buscado fazer essa aproximação, mas quando eu conversei com a Isa, Fábio, Deboni, obrigada por ter apresentado a Isa para mim e para a gente na WeLink. A gente agora está trabalhando juntas. Foi que a conexão, assim, né, de poder fazer algo juntos, de fato, aconteceu, porque aí a Isa também vai contar, ela do outro lado estava no impacto querendo aproximar da ciência. E a gente falou, nossa, vamos juntar essas coisas, vamos falar juntas, né? Que aí são dois mundos que se juntam, mas a gente está talvez em bolhas diferentes. E aí esse tema da filantropia nos pegou como uma ponte importante, a gente vai falar isso aqui ao longo desse episódio. Mas Isa, para você, como foi? Por quê? Você fazia o impacto científico desde antes, acho que você tem uma história um pouco mais antiga aí, né? Não, olha, eu vou te falar que o Fábio, eu acho que ele é o maior cupido profissional que existe, né? Tá aí já deu super certo esse encontro. Ana, eu acho que quando eu comecei o impacto científico, foi muito numa curiosidade mesmo, né? Aquela coisa assim, poxa, eu quero tentar entender com quem já faz isso, como que faz isso, né? Como que junta a ciência com o impacto social de uma forma explícita, né? Então, ao invés de eu ir buscar as histórias, as conversas sozinha, poxa, vou conversar com quem já faz. Mas até então, eu estava muito querendo entender a história das pessoas, dos pesquisadores que trabalham com ONGs, nas ONGs que trabalham com cientistas, estava muito nessa seara. E eu acho que quando eu conheci mais de perto vocês, e a gente agora trabalhando juntos, e até mesmo por ter trabalhado na Fomenta, não tem como a gente fazer tudo isso sem dinheiro, né? E aí, quando a gente fala sobre um dos principais, uma das fontes de dinheiro ser a filantropia, e a gente olhar pouquíssimos casos de filantropia para a ciência, então, nossa, vamos tentar investigar, vamos conversar com quem já faz, com quem está nesse meio. Então, para mim, foi o casamento perfeito. E aí eu queria saber do Paulo, porque o Paulo também faz essa parte da captação, sempre está com clientes, o relacionamento com a WeLink. Como que foi para você desbravar essa área aqui da filantropia? Maravilha, Isa. Acho que foi tão empolgante, acho que quanto para vocês duas, né? Acho que independente da captação para a WeLink, nos 10 anos que eu estou na WeLink, nos 12 anos da WeLink, a gente vem sempre tentando fomentar o ecossistema de empreendedorismo inovador, né? Aquele que vem de dentro da ciência. E um desafio muito grande é justamente ter capital, e um capital específico que aceite as particularidades de uma deep tech. E mergulhar nesse novo mundo que ainda acho que incipiente aqui no Brasil, entender quem já está fazendo, como que está fazendo, os desafios que está enfrentando, e a gente transpor isso para a nossa realidade e ajudar a dar capilaridade para isso, para que, né, ocorra com um volume maior, acho que foi juntar, né, a fome com a vontade de comer e a gente, né, seguir para próximos passos que ficamos todos muito curiosos para saber qual é. Histórias aí para próximos capítulos. Paulo gostou tanto que Paulo queria pegar meu lugar em alguns episódios. É verdade, eu tinha que ficar dividindo ali. É verdade. Trago verdade. Vamos ver que apenas 3 eu estive aqui, não que estivesse contando. Ai, gente.
Não, e o mais assim, para já entrar em cada episódio, para vocês verem que a nossa empolgação era tanta que a gente já começou com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e Instituto Serrapilheira, que até as pessoas que são um pouco mais distantes desse ecossistema sabe que eles estão vinculados à filantropia científica, né? Então, a gente teve ali a visão do José Luiz Egídio muito sobre como que foi a história dele, a questão da filantropia familiar, muito conectado com a causa dele, né? Ele é médico, então trabalha ali na filantropia focada à saúde, daí ele foi entendendo essa importância também de apoiar pesquisa científica, inclusive tem até a área de humanas hoje, né, no instituto dele, de pesquisa na área das humanas, e o Instituto Serrapilheira, que fala de uma ciência disruptiva e traz essa questão também da diversidade. Então, Ana, você estava lá comigo no primeiro, a gente, assim, super nervosa. Bom, eu estava muito nervosa, né, porque era o primeiro de tudo. Como que foi para você esse episódio? Pois é, o primeiro episódio a gente já começou com 2 estrelas, né? Eu fiquei nervosa, porque são pessoas que eu admiro muito, são instituições que eu admiro muito, mas foi ótimo, são pessoas também incríveis, né? E essa coisa, né, o José Luiz, ele tá há muito tempo nesse campo, né? E o Serrapilheira, que é mais recente, mas os dois, como você disse, né, justamente, né, instituições que estão de fato fazendo essa conexão entre filantropia e ciência. São histórias incríveis, né? Você falou o José Luiz, tudo começa justamente, né, ele sendo médico, então a causa dele, né, tá muito envolvida, isso é muito, né, comum na filantropia, mas ali já focando em ciência, já trazendo recurso para pesquisa científica, para fazer também advocacy, né, baseado em evidência. Então ele usou a ciência, né, entre aspas, mas entendeu como a ciência é uma ferramenta importante para a causa dele. E o Hugo, né, tem o Serrapilheiro, o Hugo que esteve com a gente, que é o diretor, incrível, né, assim, Serrapilheiro, acho que, né, quase todo mundo conhece o trabalho que eles têm feito financiando ciência de ponta e principalmente as pessoas que estão por trás dessa ciência, né. Normalmente pessoas que têm histórias incríveis também. E a história do Hugo é incrível, né? Ele era um pesquisador, se eu não me engano, ele é francês. Ele era um pesquisador, largou tudo, né, da carreira acadêmica dele lá para vir para cá e focar nessa missão do Serrapilheira. Acho que é uma história que vale a pena acompanhar também. Maravilha, não, e foi muito bacana, assim, de ver também a validação que a gente está no caminho certo, né? Se essas pessoas que fazem isso há tanto tempo aceitaram esse convite, sinal que faz muito sentido a gente falar sobre isso para mais pessoas, discutir. Então foi muito bom. E aí a gente já partiu, então vamos para os instrumentos, né? Como que isso acontece? E a gente foi falar de fundos patrimoniais, né? Então, para ser bem sincera, eu nem sabia muito bem. E a Paula deu uma aula para gente maravilhosa do IDES, né? E a Cristiane Sultani, que estava em Roma e topou, mesmo no fuso horário distinto, questão de internet e tudo. Nossa, super compartilhou com a gente a experiência dela fazendo doação pelo Fundo Patrimonial da USP. E para você, Paulo, como que foi esse episódio? O que ficou para você? Maravilha, Isa. Acho que continuo na empolgação, né? Acho que você me fez um bom resumo. Acho que é um instrumento muito pouco conhecido no Brasil. Então, acho que foi um primeiro mergulho técnico do podcast em cima de instrumentos financeiros para, né, fazer essa conexão entre ciência e filantropia. A Paula, de fato, deu uma aula, né, tirou muitas dúvidas que a gente tinha, né, sobre fundos patrimoniais, entendendo como que isso pode ser bem aplicado para a ciência. E a gente conseguiu fazer muitas conexões, né, quando a gente olha para o contexto brasileiro, para o contexto mundial, né, a instabilidade política que a gente vive e como que a ciência não pode se dar bem em um contexto de instabilidade, ela precisa ter visão de longo prazo, ela precisa sobreviver a esses momentos de instabilidade. E o fundo patrimonial é um instrumento que permite essa maior independência, né, como que a ciência consegue ter autonomia para percorrer sua própria jornada e ajudar a responder grandes dúvidas que a gente tem. E a Cristiane trouxe o caso específico da USP, né, que talvez seja um dos primeiros ali e
no Brasil a gente pode contar nos dedos, né? Um dos únicos fundos patrimoniais que a gente soube dizer dentro do podcast, e mostra, né, que é possível, mostra a importância de uma governança, né, e de uma gestão bem estruturada para permitir com que isso aconteça. Então, de novo, né, demos o instrumento, demos um case de sucesso, e mostra que isso pode ser replicável para outras realidades. Então, seguimos com 2 estrelas, trouxemos mais 2 estrelas, case de sucesso, e o início de uma trajetória para a gente começar a percorrer. Com certeza. E acho que para quem trabalha há bastante tempo, como nós 3, no terceiro setor, sem fins lucrativos, e com causas que não são assim da noite para o dia, né? São causas que o impacto ele é mais de médio prazo para longo, assim. Eu fiquei com muita vontade de fazer um fundo patrimonial para nós aqui que trabalha com isso, porque é um instrumento muito, muito interessante, né? Eu acho que não só para dar segurança para os filântropos, para os investidores, mas até para o tipo de gestão da equipe, né? Sabendo que você não pode usar aquele dinheiro todo. Imagina o quanto isso reflete no dia a dia da gestão, né? Sabendo que você tem aquele bolo, mas é uma caixinha só que você pode usar. Então, imagino que vai refletir muito no dia a dia, né? Ali da gestão financeira, no planejamento dos projetos, e ter uma flexibilidade maior, né? Do que você ter projetos ali por editais, que às vezes é muito fechadinho, né? O que você pode gastar, tudo. Então, foi muito interessante. E aí, quando a gente fala de capital de longo prazo, né? Uma coisa mais que demora um pouco mais para você ver o impacto, a gente vai para o episódio 4, em que a gente fala do capital paciente, né? E aí a gente traz um termo que está sendo muito usado ainda em inglês, que é o Blended Finance. E aí a gente teve, assim, eu fiquei mais de ouvinte, porque dona Ana Carolina Calçado está fazendo doutorado em investimento, tudo, já tem contato com o Marco Gorini, que foi um dos convidados da Dynamo sobre isso, escreveu capítulo sobre isso, enfim, e a gente teve Tatiana Botelho também, que foi, nossa, incrível, uma fofa, e aí eu queria que você falasse, Ana, como que foi para você, né, tanto como estudante ali, como também fundadora da Wilinka, participar dessa conversa. Tem uma questão também nesse tema aqui, dentro aí da lógica do podcast, que aqui a gente já começa a olhar para a filantropia, para a ciência, mas que gera impacto por meio da inovação, né? Do empreendedorismo e da inovação, que é um pouco talvez diferente do que a gente vinha falando nos outros. Aqui, pelo menos, é mais direto, né? Tanto o Marco como a Tatiana estão num lugar, assim, de investimento, né? Em negócios. Então, Marco ali com a Dynamo, que é um fundo, né? Uma gestora de fundos, na verdade, de impacto super conhecida e reconhecida no Brasil. E a Tatiana como uma investidora anjo, alguma coisa assim. Então, mas é isso, estão olhando para investimento em negócios que vêm da ciência, né? Então, que nasceram de alguma forma lá na universidade. E aí, é super legal, porque isso eu acho que é uma fase ainda mais adiantada, sabe? Na conexão entre filantropia e ciência, né? Porque normalmente o campo da filantropia não se vê muito fazendo parte do campo de inovação, né? Parece que isso é com as empresas, com o mercado. Mas não, né? No mundo inteiro a gente está vendo que a filantropia, enfim, né? Essa coisa mais dos indivíduos olhando que eles têm um poder de destravar inovações, soluções muito grande. E quando essas soluções são destravadas por meio de inovações, por meio de negócios, o potencial de replicação disso, de escala disso, é muito grande. Então, acho que são 2 pessoas que já estão vendo isso, estão querendo fazer isso, sempre olhando para impacto. Então, nossa, foi um papo com quem está fazendo, né? Já tá. Tatiana, né, é investidora de algumas empresas, e Marco está aí, né, fazendo tem a rede, né, de filantropos que ele está junto, que estão junto com ele ali tanto na jornada, né, de Blended Finance, que aí eu acho que
ouçam um episódio para falar de Blended Finance. Acho que aqui vai ficar muito complexo fazer, mas é um caminho, né, para a filantropia entrar aí nesse cenário. Nossa, bem legal que você trouxe, que eu não tinha parado para pensar, né? A gente fala de filantropia, trouxemos vários casos de doação para a universidade, para o cientista, outros temas, né, sobre as causas dos filântropos, mas não tinha parado para pensar que a gente também levou para o empreendedorismo científico, que é uma forma de gerar impacto, né? E que normalmente as pessoas não pensam, poxa, eu tenho uma empresa, como que eu posso acessar um capital filantrópico, né? E aí, para quem quiser saber... Oi, pode falar. Termina, por favor. E para quem quiser saber um pouco sobre empreendedorismo científico, que é uma forma de empreender em fazer ciência com impacto, você tem um episódio aqui no Impacto Científico, se eu não me engano é o 4º, para quem foi lá no início, que você fala sobre isso. Então, ó, mais um episódio aí para o pessoal. A sua entrevistada. Exato. É isso, assim, a filantropia tem sido visto como um capital que tem sido chamado de catalítico. Inclusive, Marco e Tatiana gostam até mais dessa expressão do que de capital paciente. É verdade. Porque existe uma fase ali do desenvolvimento dessas soluções de impacto, né, que vem da ciência, que é difícil atrair capital, né? Seja de mercado e seja de governo até. Tem o vale da morte, né? E o capital, e às vezes são soluções importantíssimas para causas, né, super relevantes como clima, saúde e tudo mais, alimentação. E aí, às vezes, um capital que não é tão grande, mas ele destrava, né, o capital subsequente, digamos assim. Então, capital catalítico. Ficou isso para mim também. Verdade, esse termo ficou para mim também, muito, muito bom. E aí, quando a gente fala de, poxa, tem que ter dinheiro, né? Tem que ter. Aí pode ser formato com ou sem fins lucrativos pela ciência, mas e quem está fazendo essa ciência? Quem está fazendo esse impacto e para quem? E aí a gente foi para o episódio 5 aí da nossa collab sobre diversidade, né? E inclusão na ciência. E aí a gente teve a Tânia Haddad e o Jonatas Azevedo, da Rede Como A. Particularmente para mim, aqueceu meu coração, porque tem um pouquinho mais a ver com o meu projeto de doutorado, né, que fala sobre os outros saberes, que não só de dentro da universidade. Então, quem está produzindo ciência, que eu acho que o Jonatas trouxe muito sobre isso, né, sobre os saberes ancestrais, sobre os saberes populares e como a ciência encara isso. E a Tânia, super simpática, parecia que a gente, pelo menos para mim, parecia que já conhecia há muito tempo, assim. E ela advogando, né, assim, a favor dessa inclusão. E, Ana, você participou desse de novo, né? Então, queria que você me contasse o que ficou desse episódio para você. Você percebeu a cara do Paulo de indignação, né? É isso, eu participei desse sim. Nossa, foi por agenda. Muito legal. Hã? Foi por agenda, questões de agenda. Foram questões de agenda. A agenda do Paulo é muito difícil. Mas primeiro o tema, né? Assim, aqui são tantas coisas que vou tentar resumir, mas o tema é super importante. Parece, às vezes, a gente falando, né? Tem a questão de justiça social, vamos falar de inclusão. Mas inclusão é importante, diversidade, né? A gente, num lugar como a ciência, né, como a criação de inovações, de coisas novas para o mundo, para as pessoas, precisa ser criado também por um grupo diverso de pessoas. Porque senão a gente está trabalhando a partir de um mindset, de um ponto de vista muito específico para atender a uma diversidade de pessoas. Isso não faz sentido. Então é importante. A ciência cria o mundo, cria o futuro. E para esse futuro ser criado para todo mundo, ele precisa ser feito por um grupo que represente todo mundo, né? Então, eu acho que pouca gente consegue entender isso. Fica, né, para no justiça social, que também é super importante, mas a gente está falando de muito mais que isso, né?
Então, e assim, gente, aí adorei conhecer o Jonatas, o trabalho que ele está fazendo lá na Rede Como A. E a Tânia, eu conheço a Tânia já há algum tempo, né? E sei o quanto ela tá conectada com a causa de diversidade, principalmente falando de inclusão, né, das mulheres aí nos espaços. E sei que ela não só é uma causa que move, né, a Tânia, e hoje ela representa isso. Hoje ela é presidente do conselho lá do INSPER, né? E, né, está num lugar de decisão, numa instituição, né, de ensino e pesquisa super importante, mas ela também é filantropa dessa causa, né? Com o projeto Mulheres in Action, se eu não me engano, lá no INSPER, que eu até tive o prazer de trabalhar com ela um tempo. Então, foi muito legal essa conversa. Acho que foi super profunda e necessária, né? Foi. Eles, depois até que a gente parou a gravação, né, compartilhando aqui os bastidores, até falaram, não, poxa, a gente ficaria mais tempo, daria para sair tomar um cafezinho, né? A gente tem visto muito disso acontecer nos episódios, sinal que tá rendendo muita conversa boa e aprendizado não só para nós, mas para os convidados também, né? E aí, beleza, então falamos de quem faz a ciência, e vamos falar então um pouco de quem coloca o dinheiro, né? Quem são os filântropos, como que a gente engaja essas pessoas para a causa da ciência. E aí, Paulo, você pode abrir seu microfone agora, porque você estava neste episódio. Lembrava de mim, né? Eu voltei de férias, talvez, alguma coisa assim. Eu acho que foi, você estava de férias, merecido, tá tudo bem. E aí a gente conversou com Luísa Serpa e Sérgio Ferreira, do Ciência Pioneira, e a Lu, do Instituto FI. E, bom, não vou comentar, porque daí é para vocês escutarem um pouco. E antes da minha visão, eu queria saber a sua, Paulo. Como que foi para você? Eu acho que talvez dos episódios que eu participei, né, e de todos os que eu vi, foi talvez o que eu me senti mais confortável. Por quê? Acho que o grande ponto ali foi a dificuldade de conectar quem quer doar com quem precisa receber. E aí a gente cai num território que é um território que a gente luta há 12 anos, que é de conseguir traduzir o potencial da ciência e de gerar impacto. E enquanto a gente está lutando para isso, né, para conectar com o mercado, para conectar com investidores tradicionais, né, o dinheiro ali privado que espera retorno, a gente tem o mesmo problema aqui. Né, enquanto a filantropia ela está muito conectada com o propósito, com, né, a causa social, não necessariamente o cientista está sabendo comunicar isso. E aí vem a importância do papel do mediador, né, de conseguir traduzir a visão, né, do que essa tecnologia ou do que essa ciência consegue produzir de resultado com o impacto social, que é a causa do filantropo. E, né, a Olink assume esse papel muitas vezes em muitos projetos, né, faz parte da nossa missão. Então, foi aquele momento de eu falar, opa, espera aí, não, isso aqui a gente sabe fazer também. Que legal que é um desafio talvez já conhecido, que a gente agora talvez mude um pouco o foco de não é só traduzir do pesquisador para o investidor ou para o mercado, mas também traduzir para o filantropo e conectar esses dois mundos para permitir com que eles se encontrem e esse impacto gere. E vem também o segundo ponto de trazer né, o papel dessa filantropia como assumidora de riscos, que reforça toda a trajetória que a gente tinha até então, né, de assumir em alguns momentos que talvez não vai ter o recurso público e que o investidor tradicional ainda não está preparado, não está disposto. Então, acho que, de novo, veio o meu momento de conforto e de felicidade de falar, opa, resolver isso aí a gente sabe como, a gente só precisa de um mediador e um articulador e colocar essas pessoas para conversar a mesma língua. Muito bom, e acho que só vale deixar claro que por mais que a gente trabalhe com isso, né, digamos, nesse lugar intermediário, para traduzir isso, até para dividir aqui, pelo menos para mim, ainda é um desafio, né? Então a gente sempre está testando, a gente leva também as nossas apresentações e testa com as pessoas, não só com filântropos, né, mas assim, com o público geral mesmo, né? Então, assim, só para a gente dar as mãos juntos, porque a gente também, por estar tão embrenhado aqui na ciência, às vezes é muito fácil da gente, nossa, querer falar tudo, né?
Ninguém falou que era fácil, né? Tanto é que a gente está falando de banana aeroespacial e passa por moléculas bioatômicas de não sei o que tem. São muitas particularidades e quando a gente está falando de filantropia e de causa social, a gente está falando de muitos seres humanos que se comunicam de diversas formas e se, né, importam por causas diferentes, que são comunicadas de causas diferentes. Então, acho que não é uma fórmula de bolo única que é utilizada e replicada para todo mundo, né? E acho que aí mora um grande desafio. Com certeza. E eu acho que o que ficou para mim, além do que você trouxe sobre a linguagem, a questão que ambos falaram treinar, de como você contaria para sua tia, né? Ou para sua mãe, ou para qualquer pessoa assim que não, talvez não seja, porque muita gente tem mãe, né? Pesquisador, aí não vale, né, gente? Tem que ser gente que não é da área e que a pessoa realmente entenda, né? O pessoal fala, comunicação é muito sobre o que a pessoa entende, né? Mais do que o que a gente fala, assim. E que o Instituto FI, que trabalha há mais de 10 anos também nessa interface com filântropos, vai incluir a causa ciência. Então, esse podcast já criou um impacto aí, vai ter uma categoria ali, ciência, e vai começar também a trazer essa pauta para os filântropos. Então, acho que foi um ganho muito importante para nós, né? Queria ter alguma coisa para fazer, e, assim, quem sabe na edição. Quem sabe uma sonoplastia, né? Uns aplausos da plateia. Ai, ai. Bom, vamos lá então, gente. A gente fecha essa temporada com 2 episódios que, na verdade, a gente ia terminar ali, né, com essa questão de como engajar os filântropos, e no meio do caminho a gente se aproximou mais do pessoal GEMA, que é o grupo de estudos sobre filantropia na ciência, lá no IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e a gente teve aí, então, a colaboração, a participação do professor Guilherme Ariplonsky, que é o orientador da Ana, mas que trabalha também, né, nesse grupo de pesquisa sobre filantropia, e depois com o Marcos Kissel, que depois eu vou falar que também é um dos idealizadores, né, dessa pauta na USP. E, bom, foi extremamente especial, né, porque, de novo, foi uma validação de um grupo que já está há um tempo fazendo isso, trazendo essa pauta, e eles terem a vontade de estar conosco, né, e de fazer essa distribuição por esse canal aqui do podcast já me deixou muito feliz, além das aulas que eles deram no episódio, né? Então, isso aí é uma coisa à parte. Então, eu queria te perguntar, Ana, você conhece há muito tempo o professor Ari, foi diferente escutá-lo nessa versão filantropia? O que você aprendeu nessa conversa? Não, o professor Ari, e eu tenho certeza que quem está nos escutando e que tem a oportunidade de conviver com ele no ambiente de inovação sabe que ele é uma entidade, e não é à toa. Além de ser, enfim, né, ter uma história incrível, ter competente e extremamente inteligente, ele é um gentleman, ele é um querido. É sempre bom conversar com ele, eu sempre aprendo, não dá para falar que não aprendi nada. Mas foi muito legal, porque aqui foi, deixa eu ver se eu vou falar besteira, acho que não, a primeira vez que a gente escutou a universidade, né? E o professor Ari, ele tem uma discussão, né? A gente fica falando que a gente quer atrair recursos para a ciência, mas nem sempre a ciência quer o recurso filantrópico. Ou a ciência tem suas questões com isso, né? A ciência, ela precisa ser em algum nível cuidadosa com a direção que ela toma. Ela tem que ter cuidado com direcionamentos que não são legais, né? Em sentido legal, sentido bacana, né? Então, quando vem um recurso filantrópico, a gente precisa lembrar que vem uma visão, vem uma causa, né? E aí né, vem expectativas e tudo mais. Então, a universidade é bastante cuidadosa com isso. Então, e aí foi muito legal o professor Ari, que é né, um professor, pesquisador, que vive a universidade há muito tempo, e aí ele trouxe reflexões super importantes de se a universidade deve se aproximar e como a universidade deve se aproximar,
né? Mas, assim, acho que vale a pena escutá-lo, não vou conseguir, né, trazer tudo que ele falou, mas, assim, uma visão super equilibrada e real da situação, né? Também teve uma coisa que foi super legal escutar, que isso, apesar de conhecê-lo já há bastante tempo e falar com ele bastante, né, ele não tinha me contado de como essa visão dele, né, porque ele está fazendo um projeto sobre ciência e filantropia lá na USP. Qual que é a causa dele, né? E aí ele conta um pouquinho da história dele ali, como da família de imigrantes, né, judeus que vieram aqui para o Brasil e tudo mais, super bacana. Acho que vale a pena de verdade assistir para escutá-lo. Não, com certeza, assim, foi um documentário, né, acho que essa temporada toda, cada episódio é uma história incrível, e eu lembro que nesse dia era aniversário da tua filha, e ele teve todo o carinho, assim, de terminar a gravação, e a gente cantou parabéns, então, assim, ele deu uma aula e ainda não esqueceu desse detalhe, então, para vocês verem um pouquinho sobre o que é o professor Ari, ficar com vontade de ouvir esse episódio, né? É isso. É sobre isso, mas é isso, eu gostei bastante dessa visão da universidade, que o próximo episódio, que foi o último, de fato, com convidados, com o professor Marcos Kissel, também trouxe um pouco, né, sobre essa visão da universidade, já que ele está ali na USP, mas ele trouxe uma história que eu acho que eu delirei, né, por ter trabalhado muito tempo com o terceiro setor e essa coisa assim, o IDES, né, que ele fundou, foi uma das inspirações também para mim, mas eu acho que é legal também para quem é pesquisador, cientista, escutar para entender um pouco sobre esse setor novo que a gente está falando de impacto social, o que é o terceiro setor, né? Eu acho que ele conta muito bem como essa filantropia ela foi se formando no Brasil por meio da história dele, né? Eu acho que esse foi um episódio que eu e o Paulo ficamos assim, escutando, como se a gente estivesse ali tomando um chá, comendo pão de queijo, né? Como que foi para você, Paulo? Acho que você descreveu, foi um chá comendo pão de queijo, um biscoitinho quente. Acho que o professor Marcos, ele é um exímio contador de histórias, né? Porque ele, de fato, trouxe a história da filantropia no Brasil, contando a trajetória de vida dele. E aí, a trajetória de vida dele, do avô dele, trabalhando num açougue, aí eu não vou dar mais spoiler, quem ficar curioso, assista o episódio 8. Mas acho que foi super interessante entender como que um filantropo ele é forjado, né? Essa necessidade da experiência e de ser uma liderança servidora, aquela liderança que existe para um bem coletivo e o quanto que isso representa. Acho que você trouxe muito bem num comentário posterior, e aí eu vou te parafrasear, que é o filantropo como um artista também, aquele cara que consegue enxergar algo que ninguém mais está vendo, ele faz uma aposta, e uma aposta pessoal, né? Afinal, o filantropo está trabalhando com o seu recurso e aposta naquilo para gerar um resultado para o bem coletivo. Então, eu acho que foi um momento para a gente fechar com chave de ouro, né? Como que a gente faz no mundo, né, não só no Brasil, para forjar e acelerar a forja de mais lideranças servidoras, para que a gente tenha mais filantropos artistas, para apostar nesse universo de risco que a gente não sabe para que caminho que vai, mas a gente sabe que é importante que tenha, né, esses artistas dispostos a comprarem essas ideias e apostar abertamente nisso. Então, acho que foi um episódio que nos trouxe muita inspiração. Né? E para além de inspiração, né, traz a importância do método, do processo, que não é só, né, um sonho, não é uma pessoa que está apostando num quadro em branco, ele sabe o que está fazendo e ele estudou muito, né, para fazer o que está fazendo, teve referências, né, no exterior, participou de fundações com, né, nomes muito fortes, então eu acho que foi não tínhamos melhor jeito de fechar. Com certeza. Só para corrigir de forma justa, foi o próprio Marcos que falou de artista, né? Adoraria ter sido eu, da minha cabeça, mas obrigada aí pela consideração de achar que fui eu. Mas acho que você falou muito bem, Paulo. Eu acho que eu saí muito inspirada. Eu terminei, eu ficava dando pulinhos aqui em casa, que eu falei, gente, a gente documentou isso.
E, ao mesmo tempo, esse sentimento, assim, de ter falado com todos, né? Assim, e aí a história vai se fechando. E o quanto ele é estudado, né? Assim, a questão política também e econômica, e como isso ele junta no raciocínio de argumentar o porquê ele faz o que ele faz, e ele também foi um pesquisador que se posiciona hoje como um profissional da filantropia, né? Então é interessante que é um pouco igual a Ana falou do Hugo, né? Então foi muito, muito inspirador. E, salvo engano, e aí cometendo, né, tendo a ousadia de cometer uma gafe, mas eu acho que eu estou certo de que não, é um físico e médico, né? Então ele tem uma gama de conhecimentos que extrapola um comum ali, e quando a gente fala de ciência, de inovação, e a gente fala de visão sistêmica, acho que o campo e a experiência que ele tem de mundo trouxe muito completo isso, né? Mas, de novo, não vou trazer spoilers. Eu achei que a Ana fosse falar. Não, foi sensacional. Você vai falar, não tem que falar, eu né, não participei. Eu tô fazendo a cara que o Paulo fez nas outras. Só lembrando que essa parte vai ser cortada. Não, foi sensacional, gente. Eu antes de fechar o fechamento, eu queria agradecer muito vocês dois e ao Ilinka como um todo, ao time, pela confiança em usar esse canal do Impacto Científico, né? E em mim também, né? De estar aqui nos episódios. E o trabalho de todo mundo, né? A gente apareceu, mas tem muita gente nos bastidores, né? Como a gente sempre fala nos eventos, tudo. Então, para mim, vocês deram um upgrade no impacto científico gigante. Eu aprendi pra caramba, não só o conteúdo, mas desde que agora é por vídeo, né? E toda a parte assim. Antes de fazer tudo sozinha, essa profissionalização que a gente ouviu muito nos conteúdos sobre que a filantropia tem que ser profissionalizada, a ciência tem que ser profissionalizada, e aqui também esse fazer, essa comunicação, e eu acho que eu tive mais, assim, consciência do quão é importante essa comunicação, sabe? Né? Da gente vir aqui, se expor, entrevistar, estudar os convidados, aprender, ter a cabeça aberta. Então, muito obrigada mesmo por ter dividido isso, mas não tô fechando, né? Só acho que já até para passar a bola aqui, eu queria saber de vocês, e aí, gente? O que a gente fica de legado dessa temporada? O que a gente vai fazer com tudo isso? O que vocês podem nos falar? Ana? Olha, acho que estamos ainda, de certa forma, ainda processando, mas o sentimento geral é que precisamos falar mais disso, né? Tem ainda muito para fazer nesse campo, né? A ciência, enfim, é extremamente importante, como eu disse, para construir o futuro. Tem muitos desafios e, né, o capital social privado pode ser bem importante para apoiar. Então, é isso. Eu acho que a minha sensação é de que foi um primeiro passo, sabe? O começo, e que a gente tem muito o que fazer. E também foi um experimento muito bacana para mim. Eu já participei, né, de vários podcasts sendo entrevistada, mas eu acho que entrevistadora, assim, foi a primeira. E foi legal. Essa coisa de como você disse, apesar de a gente poder cortar uma coisa ou outra depois, tem uma exposição dali no ao vivo, né? E enfim, chegar em onde a gente nem imagina. Então, é um bom exercício aí de vulnerabilidade. E também agradeço, Isa. Acho que você tem uma coisa muito bacana aqui, que, né, o impacto científico foi uma criação sua e você teve a generosidade de compartilhar com a gente esse espaço que você construiu. Então, gratidão. E como você disse, gratidão também às pessoas que estão nos bastidores e fizeram acontecer, os convidados que, né, dividem talvez o propósito com a gente também, mas cederam tempo deles, que é definitivamente precioso para a gente fazer essa conversa. Muito bem. Acho que para mim o que fica para além de, né, temos muito o que fazer, que nos enche de energia, né? Se tem muito o que fazer, quer dizer que, pô, vamos fazer então, ou vamos ajudar quem está fazendo, como está fazendo, vamos fazer a nossa parte.
Mas também tem o alento de ver que já tem gente fazendo isso há muito tempo, né? Então, não estamos começando do zero, temos aprendizados a compartilhar, temos ombros amigos para se apoiar, e que acho que é uma jornada que tem, né, um caminho positivo pela frente. E sobre o podcast, de maneira geral, o que fica para mim trazer e resgatar planejamentos estratégicos e conversas de boteco dentro da Uilinka de longa data, né, Ana? Que a gente sempre ousava com o sonho de, nossa, e se a gente fizesse um podcast e parecia uma coisa tão distante, e Isa trouxe isso para a gente já envelopado, praticamente pronto, né? Sim, trazendo definitivamente muita ajuda de Noemi, John, João, todo mundo que, né, percorreu essa jornada aí, que está nos bastidores, que a gente agradece muito, mas finalmente o podcast que a Uilinka agora participa saiu. Então, uma gratidão muito grande e feliz de estar concretizando mais esse sonho e dando um passo além, né? E se divertindo, né, gente? Se divertindo dentro desse processo, que eu acho que é o mais importante também. Nossa, com certeza. Muito, muito, muito bom sempre estar... Toda vez que eu saio, né, dos episódios, é um sentimento muito bom, então teve muita diversão. Então é isso, pessoal. Obrigada mesmo por tudo de novo. E para quem está ouvindo, eu queria convidar, fazer uns pedidos, né? Convidar para deixar comentários aqui do que vocês querem ver agora nas próximas temporadas, que vocês querem que a Uilinka fale, né, mais sobre a ciência, ferramental, enfim. Qual episódio vocês mais gostaram? Compartilhe nas redes sociais que vocês escutaram o episódio, chame a gente para conversa, chame lá no LinkedIn, que a gente quer ouvir a percepção de vocês também. E fique ligado nas redes sociais, tanto do Impacto Científico como da Uilinka, porque temos novidades, sempre tem bastante coisa acontecendo. E é isso, gente. Estaremos por lá com braços abertos a todos vocês. E vamos juntos. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, Isa. Obrigado, Ana. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras. Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e a Uilinka na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima!